Olá! Hoje, no nosso Justiça às Claras aqui da BH News, nós vamos entrevistar o professor Paulo Adir, diretor do CAD, Centro de Atualização em Direito. O tema de hoje será entraves tributários. Professor Paulo Adir, Paulinho, amigo de longa data, o Justiça às Claras é uma honra para o programa que você vem aqui hoje passar um pouquinho da sua cultura para mim e para os nossos telespectadores. Ô, Cristiano, a satisfação é uma honra, uma alegria minha revê-lo, né, o velho amigo, e também falar com o nosso público, nossos telespectadores, é uma grande satisfação e alegria para mim. Como o tema de hoje, nós estávamos conversando antes do programa, é um tema muito bacana, eu achei muito pertinente o que você colocou. Eu gostaria que você começasse nessa questão dos entraves tributários sobre aquela questão que você falou sobre a escassez, a questão do custo. Não é muito a nossa área de advogado, mas como você também tramita muito bem nessa área de direito econômico, explica para o nosso telespectador para a gente chegar no tema final, que é o entrave tributário. É um conceito básico em economia que é preciso colocar aqui para que a gente possa entender qualquer fenômeno econômico, é o conceito de custo de oportunidade, que deriva da ideia de escassez. O conceito, a ideia de escassez, ela é básica, ela é fundamental em economia. Pode-se dizer que toda a ciência econômica ela é construída em torno da ideia ou do conceito de escassez. Ou seja, as necessidades humanas são ilimitadas, são infinitas, ao passo que os recursos produtivos, são escassos. É necessário esclarecer o que significa essa palavra escassez. Ela não tem em economia o mesmo sentido do senso comum. Quando nós estamos, por exemplo, numa conversa de boteco e alguém diz que a cerveja está escassa, a ideia que se tem é que ela está acabando, que a quantidade é pequena, né? E não é essa a ideia que se tem em economia. Dizer que os recursos são escassos significa que eles são limitados, não necessariamente poucos. Podem até ser muitos, mas são limitados, ou seja, eles não são inesgotáveis como não são infinitos. Um orçamento de R$1 milhão de reais é tão limitado quanto um orçamento de 1 bilhão, ou seja, existe um limite, existe um fim. Não há uma inesgotabilidade de recursos. E em função do fenômeno da escassez, em economia nós temos sempre que fazer escolhas. Então eu vou dar aqui um pequeno exemplo. Digamos que nós tenhamos uma indústria de bebidas que tanto pode produzir cerveja como pode produzir uísque. Okay. Mas os recursos são escassos, digamos, R$1 milhão de reais. Não temos mais do que isso. Em função dessa limitação orçamentária, teremos que fazer escolhas. Essas escolhas são representadas num gráfico, lá é que se representa o custo de oportunidade, e que nós podemos colocar, por exemplo, na reta vertical, a produção de uísque, e na horizontal, a produção de cerveja. Se o nosso ponto estiver no alto da vertical, apenas lá no alto, significa que estamos concentrando todos os nossos recursos para a produção de uísque e estamos produzindo 0 de cerveja. Perfeito. Então, fizemos essa opção. Renunciamos a toda a produção de cerveja para produzir apenas uísque. Como podemos também fazer o contrário, colocar o nosso foco. Todos os nossos recursos na produção de cerveja e nesse ponto estaríamos produzindo 0 de uísque. Escolhas que fizemos. Ligando os dois pontos numa curva, né? Sim. Nessa curva estarão todas as possibilidades de combinação de um produto e outro. Então, digamos, reduzimos um pouco a produção de uísque. Significa que vamos já aumentar a produção de cerveja e assim sucessivamente. Nós podemos ter vários pontos na curva em que vamos aumentando a produção de cerveja, mas a cada vez que aumentarmos a produção de cerveja implica uma renúncia, uma redução na produção de uísque. Então, em cada um desses pontos que tivermos, vamos analisar qual foi o tamanho dessa renúncia. O que nos custou, em termos de redução de uísque, a maior produção de cerveja. O que se chama de custo de oportunidade significa exatamente qual é o tamanho da renúncia, qual é o tamanho do sacrifício que nós temos que fazer em função de certas escolhas, das escolhas que vamos fazendo. Então, na curva nós temos todas as possibilidades. Fora da curva, e aí vem uma expressão que tem sido muito utilizada hoje no linguajar cotidiano, a decisão do tribunal foi um ponto fora da curva.
E às vezes as pessoas falam isso sem saber exatamente o que isso significa. Então explica para o nosso telespectador para ele ficar mais instruído. O ponto fora da curva significa um ponto onde a produção não é possível com os recursos que temos. Não temos recursos para aquela produção. Ou nós temos que ter mais dinheiro, mais mão de obra, mais tecnologia, enfim, só será possível alcançá-lo se houver um aumento de recursos produtivos. Esse é que é o ponto fora da curva. Ele é inalcançável com os recursos existentes. E há o ponto dentro da curva, ele não está na curva, mas está dentro da curva, que ele é chamado de ponto ineficiente. Perfeito. A curva seria o ponto ideal, vamos colocar assim. É o ponto ideal porque ali pode se produzir utilizando todos os recursos disponíveis. É o aproveitamento total dos recursos. Dentro da curva, nós temos uma produção possível, porém ineficiente, em que há um desperdício de recursos. Não há um emprego da totalidade dos recursos que estão disponíveis, né? A curva ela tem duas características básicas. Digamos, ela é descendente e côncava. Descendente por quê? Porque nós só conseguimos fazer certa escolha mediante renúncia a outra possibilidade. Só conseguimos aumentar a produção de cerveja mediante renúncia à produção de uísque. E ela é côncava, porque esse sacrifício é cada vez maior. Na medida em que nossa produção de uísque vai baixar, por exemplo, só temos agora uma produção de 100 garrafas. Se tivermos que cortar para 50, esse sacrifício ele tem um significado maior do que quando tínhamos uma grande produção. Então a curva tem esse formato, ela é côncava e descendente. E como que isso se aplica em relação aos tributos, para a gente encerrar esse bloco? Se aplica... Ou na sociedade, uma forma geral no custo? Essa ideia ela é importante e atual hoje, num momento que nós estamos discutindo reformas. Reformas do Estado. Então, seja qualquer reforma, seja ela previdenciária ou fiscal, tributária, estaremos sempre diante dessa necessidade de fazer renúncias em função de determinadas escolhas. Perfeito. Então, digamos, por exemplo, um prefeito municipal que está trabalhando com um determinado orçamento, ele terá escolhas a fazer. O que é prioritário, digamos, naquele município? A escolha do prefeito foi priorizar a educação pública. Certo, mas priorizar recursos para a educação pública significará necessariamente uma renúncia a outras necessidades. O que custa, por exemplo, para a saúde essa escolha que o prefeito vai fazer em priorizar a educação? Qual o tamanho do sacrifício para os recursos da saúde, por exemplo? Então, ele terá sempre diante, aquele que lida com recursos, sejam privados ou seja públicos, terá sempre esse drama diante dele. Escolhas, e a cada escolha vai significar uma renúncia. Eu vou te interromper para a gente continuar no outro bloco, para você explicar melhor como que isso se aplica na economia e, obviamente, no direito. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo, já já voltamos com o Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o nosso Justiça às Claras aqui da BH News, hoje entrevistando o professor Paulo Adir, diretor do CAD, Centro de Atualização em Direito, e com o tema entraves tributários. Bom, encerramos com o custo de oportunidade, o primeiro bloco. Começa o segundo bloco com a curva de Laffer, então. Muito bem, a curva de Laffer é um conceito econômico da maior importância, que ela nos responde a duas perguntas. Qual o montante de recursos o Estado consegue obter por meio da tributação? E a partir de que momento um aumento de carga tributária vai produzir uma queda de arrecadação? Então, esse conceito foi desenvolvido por um professor da Universidade de Chicago, Arthur Laffer, nascido em 1940, ainda vivo e produtivo, e que ele desenhou, e conta a lenda que ele fez isso numa mesa de bar, tomando chopp com os amigos, né? Pegou um guardanapo. Sempre a melhor opção. Não é? Pois é, de uma forma bem descontraída mesmo, e desenhou para os amigos e alunos o que seria essa curva. Então, ele, né, numa reta, fazendo aqui o gráfico, imaginando, eu tenho que gesticular bastante. Não tem problema, o programa é seu. Então, na vertical, nós teríamos a receita tributária, o tamanho da arrecadação, digamos. E na horizontal, o que nós temos? O tamanho da carga, né? Carga tributária é uma equação, digamos, a arrecadação sobre o PIB. Sim. Quando dizemos, por exemplo, que a carga tributária está em 30% ou 40% do PIB, significa que de cada 100 reais de riqueza produzida em determinado país, Brasil, 30 ou 40 são absorvidos por meio dos tributos.
Então, Laffer parte do ponto zero. Esse ponto zero significa uma carga tributária de 0% do PIB. Obviamente que a arrecadação também será zero, porque 0% de qualquer número é zero. Se a carga aumenta para 1% do PIB, nós já teremos um aumento, já teremos alguma arrecadação. Se dobramos para 2%, provavelmente também dobrará a arrecadação e assim sucessivamente. Enquanto a carga for baixa, nós vamos verificar aumentos de arrecadação. Então, nesse momento, a curva é ascendente. Ela tem uma trajetória... Ou seja, quanto maior a carga, nesse período, mais se arrecada. Mais se arrecada. Mas se vamos ao extremo oposto, se vamos ao final dessa linha horizontal, digamos, uma carga tributária de 100%, o dia que a carga tributária for de 100% do PIB, a arrecadação retorna ao ponto zero. Ela será zero, por uma razão óbvia. Ninguém vai trabalhar, ninguém vai se empregar, ninguém vai desenvolver uma empresa para entregar todo o seu resultado para o Estado. Ninguém vai fazer isso. Então, o dia em que a carga tributária for de 100%, a arrecadação retorna ao ponto zero. Significa que a curva subiu, mas em determinado momento ela vai descer, ela retornará ao ponto zero. Ou seja, a curva tem o formato de uma parábola. Perfeito. Ela sobe, em determinado momento ela desce. Então, há um ponto a partir do qual um aumento de carga vai produzir uma queda de arrecadação. Por que a queda de arrecadação? Porque quando a carga fica alta, excessivamente alta, dois fenômenos são produzidos. Um é o desestímulo à produção e o outro é o estímulo à sonegação. Então, os economistas não divergem, não há grandes divergências a respeito da existência da curva, levam a sério a curva, mas o que nas últimas décadas suscitou dúvidas entre os economistas é onde é que estava a corcova, onde está o ponto alto, com que carga tributária se atinge o ponto mais alto da curva. Então, digamos, na década de 80, quando nós começamos nossos estudos universitários, né, Cristiano? Eu brinco com isso porque nós do direito às vezes não prestamos muita atenção naquelas cadeiras do ciclo básico e nós tínhamos essa cadeira de economia. E eu me lembro que naquela época, aquele professor de economia e outros também da época pregavam que o alto da curva de Laffer estava num patamar de 70% do PIB. Apenas com 70% é que a arrecadação começaria a cair. Em razão dessa crença, o Brasil nunca deu muita atenção à curva de Laffer, porque se nós temos hoje uma carga tributária de 37% do PIB, a nossa carga hoje é isso, 37% do PIB. O alto da curva está em 70%, significa que nós estamos muito distantes do ponto mais alto da curva, ou seja, temos margem para um aumento de carga, temos margem para a criação de mais tributos. Essa foi a crença que vigorou durante muito tempo, até que essa crença veio a ser derrubada nos estudos mais recentes, especialmente um estudo que eu vou mencionar aqui, que é um estudo de um casal de economistas, Christina Romer e David Romer, da Universidade de Berkeley. Produziram um belíssimo trabalho que foi publicado em 2010 na American Economic Review, que é a revista de economia mais respeitada do mundo inteiro, e que o estudo do casal Romer conclui que o alto da curva de Laffer, a curva ela é atingida com uma carga de 33%. Ou seja, nós estamos acima. Nós estamos além desse ponto. Né? Com 33%, a partir de 33%, a tendência é de queda de arrecadação e os resultados que nós conhecemos: ilegalidade, sonegação e informalidade, um aumento muito grande do comércio informal. Significa dizer o seguinte, que independentemente de nossa posição ou ideologia política, vejam que aqui a importância dessa curva é fazer esquerda e direita se unirem, porque independentemente da nossa posição política, se somos de direita ou se somos de extrema esquerda, ainda que sejamos de extrema esquerda, né? E a extrema esquerda prega um gigantismo do Estado, uma importância do Estado, que o Estado seja forte para garantir justiça social, etc. Ainda que tenhamos essa posição, nós não devemos defender cargas tributárias superiores a 33%, porque economicamente o que se vem comprovando é que a partir desse ponto a arrecadação começa a cair. E queda de arrecadação vai significar, por consequência, um enfraquecimento do Estado, né, que a esquerda venera tanto. Esse estudo
Eu tenho disponível, né, para o telespectador que quiser, pode entrar em contato conosco no CAD, nós temos esse estudo na íntegra. Sim. E o que é interessante nesse estudo é que vários exemplos históricos são mencionados. Conta um, só para ilustrar Tá. e encerrar esse bloco. Então, um deles, por exemplo, o mais antigo aconteceu, o mais antigo que é ilustrado lá, é o da lei tributária Hawley-Smooth, né? Hawley-Smooth é o sobrenome de 2 senadores norte-americanos, que essa lei é de 1930. Então, logo após o crack da Bolsa de 29, então, dificuldades fiscais, orçamentárias, e aí vem a sociedade, tem aquela aspiração de penalizar os ricos, digamos assim. Há sempre, em toda situação de crise, existe uma crença, uma sensação de que tributando os ricos, Resolveria o problema. tudo será resolvido porque teremos os recursos necessários para canalizar para as necessidades dos mais pobres, né? Então, a experiência que se fez nesse momento foi de levantar a tributação do imposto de importação nos Estados Unidos. Vejam, importação em 1930 é coisa de rico. Sim. Não tínhamos Sem dúvida. esse mundo globalizado que temos hoje. Então, seja pessoa jurídica... Até hoje, né? Mas naquela época, Mas naquela época, mais. muito mais acentuadamente, né? Então, tanto na pessoa física como jurídica, a importação é coisa de rico. Então, a medida foi vista com muito bons olhos pela sociedade, significa, vai realmente sacrificar os mais ricos, é disso que nós precisamos. E o resultado foi queda de arrecadação. Aumentou-se a alíquota, mas a arrecadação decorrente desse tributo caiu pela metade. Então, é uma comprovação. Significa dizer que em situações de carga muito elevada, né, uma redução de carga pode significar uma elevação. Isso eu vou de conversar com arrecadação. você. Pessoal, nós vamos fazer um pequeno intervalo e já já voltaremos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras. É só um minuto. Voltamos com o terceiro e último bloco do nosso Justiça às Claras, hoje com o professor Paulo Adir e o tema entraves tributários. Bem, o nosso terceiro assunto aqui seria a reforma tributária. Sim, que eu já ia te perguntar, nós fizemos aquela introdução não, verdadeira aula de direito e economia, do custo e da curva, e agora vamos falar, isso tudo para demonstrar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, o que é sua opinião sobre a reforma tributária. Pois é uma pergunta que o cidadão nos faz todo dia. E a reforma, ou que reforma nós devemos ter? Então, primeiramente, para se dizer que deve haver uma reforma tributária... Ou qualquer outra reforma. Ou qualquer outra reforma, digamos assim, as pessoas às vezes pensam na existência de um modelo ideal, em algum lugar do mundo, e que nós faríamos uma reforma na medida em que fôssemos nos aproximando desse modelo, né? Agora, digamos, o modelo perfeito, ele não existe. Não existe esse paradigma de perfeição em lugar nenhum do mundo, né? Todos os sistemas têm seus, digamos, vantagens e desvantagens. É verdade que o Brasil tem desvantagens demais, né? Digamos, em excesso. O que eu, digamos assim, no meu modesto, na minha modesta concepção de um mero professor, poderia sugerir em termos de reforma? Acho que a primeira resposta vem exatamente do tópico curva de Laffer. Veja, nós estamos assistindo um momento em que está se fazendo, com uma carga tributária de 37%, nós temos um Estado que ainda pensa em mais tributos, né? Essa experiência recente da elevação de COFINS sobre combustível é uma demonstração disso. Então, eu tenho a crença de que estamos exatamente na contramão dos estudos econômicos mais recentes, como esse do casal Romer. E eu tenho a convicção de que a principal modificação nesse momento seria de produzir uma queda da carga, uma redução da carga, uma redução dessa carga para níveis que sejam compatíveis com o nosso PIB, com o montante de riquezas que nós somos capazes de produzir. Eu penso que isso traria um estímulo à produção e um desestímulo à sonegação. Isso não foi feito nos governos anteriores ou não? Não, você tem uma ideia, Cristiano, quando essa evolução de carga tributária, desde que ela começou a ser mensurada, em 1947, nós tínhamos no Brasil uma carga tributária de 13,5% do PIB. Então, nós temos um espaço de tempo assim, muito pequeno, né, 1947 até hoje, 70 anos, isso historicamente não é nada. Sim. Não é nada, né? Para subir para um patamar como o de hoje, de 37. Né? Então, é verdade que houve oscilações
Quando se faz o gráfico, há oscilações na carga, mas a resultante é uma trajetória ascendente que coincide. Né? Sempre foi ascendente. Sempre foi ascendente. O que coincide com uma elevação de despesa pública. Aliás, o secretário da Receita, antigo secretário Everardo Maciel, ele tinha uma frase bastante interessante. Ele dizia que a carga tributária ela não é nem grande nem pequena. Ela é exatamente do tamanho da despesa pública. Então, nós não podemos também pensar em redução de carga sem reduzir. Sem uma redução de despesa pública. Né? Então, uma redução de despesa ela é necessária. Onde vamos cortar gastos? É um estudo que se precisa fazer. Agora, quando eu falo em redução de carga, que eu vejo algumas, digamos, distorções no nosso sistema, que são só nossas. Por exemplo, tributação sobre produção. Nós temos alguns parâmetros tributários na nossa história, que são, um é o próprio indivíduo, a outra é o patrimônio, a despesa, a produção e a renda. De um modo geral, são os parâmetros presentes na criação dos impostos. Todo imposto que for criado ou majorado hoje no Brasil incidirá sobre um desses critérios. Agora, o Brasil tem uma especificidade que é esse da tributação sobre produção, tributação sobre a receita ou tributação sobre o faturamento. Até onde eu tenho notícia, só existem 2 modelos no mundo que adotam a tributação sobre produção. O Brasil e o Haiti. Nossa Senhora. que não é parâmetro. Né? Que não é o melhor modelo de economia. Pelo menos para o nosso estado. Porque tributar a receita ou tributar o faturamento significa onerar a empresa antes da demonstração de capacidade contributiva, ou seja, antes da renda se materializar, se concretizar. Quando eu digo isso, às vezes alguns me contestam, dizendo, não, professor, eu vi a tributação sobre faturamento em outros países. Eu falei, não, você não viu. O que você viu em outros países é um modelo, como nós temos aqui, de lucro presumido. A partir da receita ou a partir do faturamento, chega-se uma presunção de que a renda é tal, a renda é X, para que se tribute essa renda presumida. A renda presumida obtida a partir de um faturamento. Mas aqui no Brasil nós temos as duas coisas simultaneamente. Nós temos uma tributação de renda... E o lucro presumido. O lucro presumido, mas isso não significa... Mas com a presença também do PIS, da COFINS, da tributação sobre faturamento, o que é a coisa menos inteligente que se pode pensar quando se fala em estímulo à produção, estímulo ao desenvolvimento econômico. Então, essa é, digamos, uma das incoerências que nós deveríamos banir do nosso sistema, porque não há país assim que possa ter um país que possa ser levado a sério em termos de desenvolvimento que adote um modelo como esse. Pelo contrário, a receita tem que ser estimulada e não onerada, como temos feito aqui. Né? Então, esse é um dos aspectos. Né? Existem ainda temos outro que podemos mencionar, é o modo como o Brasil trata a sua tributação internacional. Um estudo feito na USP revelou recentemente de que há uma correlação direta entre tamanho do PIB e presença do país no mercado internacional. Quanto mais internacionalizado é determinado país, maior isso afeta diretamente o desenvolvimento do seu PIB. Quanto maior a presença no cenário, no comércio internacional, perfeito, maior o PIB. Quanto menor, quanto mais inexpressiva... É o comércio internacional. Aí os PIBinhos, né, as reduções Sim. do PIB vão se apresentando. Então, se nós quisermos um desenvolvimento de PIB no Brasil, uma das medidas tributárias que temos a tomar é a desoneração dos lucros auferidos no exterior. O mundo inteiro adota um de 2 modelos, que é o seguinte: ou se tributa o lucro auferido no exterior apenas no momento em que ele é distribuído ao sócio residente no Brasil, Sim. apenas nesse momento, ou alguns países já tomaram posições mais radicais, sequer se tributa. Há países que tomaram posição mais radical. Não, eu quero que minha empresa, seja forte aqui dentro. E quanto mais ela se desenvolver lá fora, maior a geração de riqueza internamente. Então chega-se a praticar uma isenção de imposto de renda de lucros auferidos no exterior. E aqui como é que é? O Brasil, durante muito tempo, agora houve alguma modificação, mas nem tão significativa assim, tributa-se no momento do balanço, no momento da apuração contábil. Agora, a apuração contábil do lucro não significa necessariamente distribuição. Sim.
não significa necessariamente demonstração de capacidade contributiva, porque no momento em que o lucro é apurado contabilmente, a empresa tem escolhas a fazer, ou pode uma conta de reserva de lucros, ou uma elevação de capital social, que às vezes é necessária. A distribuição é uma das possibilidades. Então, tributar o lucro no momento da apuração contábil é algo que só nós praticamos. Então, aí eu olho para isso e fico pensando o seguinte, Cristiano, se o mundo inteiro caminha numa determinada direção e nós na direção inversa, de duas uma, ou nós somos gênios e o mundo haverá de nos copiar pela nossa genialidade, ou então há alguma coisa de errado, né, de muito errada conosco. Um dos países que deu uma guinada recente nos últimos anos foi a Nova Zelândia, que tinha um modelo como o nosso, de tributação no momento da apuração contábil. Foi agora ao extremo oposto. E isentou. Dando isenção na tributação dos lucros oferidos no exterior e vem experimentando, né, sucessivos aumentos do desenvolvimento do seu PIB, né, engrandecimento do seu PIB, que é uma experiência que nós não temos há bastante tempo, exatamente porque a nossa presença no comércio internacional tem sido inexpressiva. Né? Entendo. Professor, chegamos ao final do nosso programa. Eu vou deixar ele à sua disposição. Sempre que o senhor quiser trazer uma nova mensagem, ou vamos combinar uma coisa para os nossos telespectadores. Se por acaso sair essa reforma tributária, maior, menor, se nesse governo ainda ou no próximo, vem cá dar um pitaco, um palpite, com o maior prazer. Uma consideração, uma crítica. Porque nós temos que levar esse país para frente, né? É o nosso desejo, né? É a nossa aspiração. Muito obrigado. E um grande abraço ao nosso telespectador. Obrigado pela atenção. Pessoal, chegamos ao final do nosso Justiça às Claras. Até semana que vem.